Estamos começando mais um programa Evidências, na nossa série especial pela Inglaterra, conhecendo os museus e as histórias da antiguidade. Aqui nós temos muitos artefatos e desta vez a nossa equipe veio para o Ashmolean Museu, que fica na cidade de Oxford. Aqui vamos conhecer um pouco sobre o Egito, sobre a Roma Antiga e sobre a Grécia, e também fazer as suas relações com a história da Bíblia Sagrada. A nossa aventura de hoje está só começando e você fica conosco aqui no programa Evidências. Houve uma época em que a arqueologia se caracterizava por uma forma colecionista de escavação, ou seja, os arqueólogos, especialmente da Europa, iam ao Oriente Médio, escavavam peças e traziam para o seu país. Por isso que hoje países como a França, a Alemanha e a própria Inglaterra têm um grande artefato de peças que vieram de países do Oriente Médio. Na verdade, existe um grande debate hoje se essas peças deveriam permanecer nos países europeus ou voltar para os países de origem. As peças que estão aqui, por exemplo, foram escavadas em 1895 por um arqueólogo muito famoso, Flinders Petrie. Este foi um arqueólogo e egiptólogo britânico nascido perto de Londres. Foi um pioneiro da metodologia sistemática em arqueologia e inventou um método para reconstruir a sequência dos acontecimentos históricos em culturas antigas. Depois de inspecionar monumentos pré-históricos britânicos, inclusive Stonehenge, ele viajou para o Egito para inspecionar a Grande Pirâmide de Gizé. Petrie também desenvolveu escavações em vários lugares como Abidos e Amarna, e depois de realizar um expressivo trabalho nas pirâmides e templos do Egito, foi convidado para se tornar professor de arqueologia egípcia na University College de Londres. Mais tarde foi nomeado Cavaleiro da Corte Britânica por seus serviços prestados na área de arqueologia. Foi autor de mais de 100 livros e um pioneiro do ensino da arqueologia egípcia. Finalmente morreu, conforme o seu desejo, em Jerusalém no ano de 1942 e ali foi sepultado no cemitério protestante de Mount Zion. De acordo com os organizadores do museu, esta parte aqui pertencente ao Egito contém 3.000 anos de história. São peças que vêm desde a pré-dinastia egípcia, que segundo os egiptólogos pode variar entre 3.100 e 2.900 a.C., uma cronologia que ainda está em estudos, e vai até o período que, para os que estudam a Bíblia, corresponde aos tempos do Novo Testamento. No Egito, muitas histórias bíblicas aconteceram, como, por exemplo, a saída do povo de Israel dali, o nascimento de Moisés, Abraão teve contato com o Egito, e essas peças originais fizeram parte deste contexto. Várias dessas peças foram escavadas em túmulos, em lugares do Egito atual, foram trazidas para a Inglaterra e hoje estão em exposição aqui na cidade de Oxford. Essa paleta é um dos objetos mais antigos aqui da coleção egípcia. Ela data do período chamado pré-dinástico, ou seja, antes mesmo que os egípcios tivessem a sua primeira dinastia de faraós, muito antigo, portanto. Esta paleta era cerimonial e, ao mesmo tempo, parte do dia a dia dos egípcios. Como assim cerimonial e, ao mesmo tempo, parte do dia a dia? É que eles não tinham, naquela época, a distinção que hoje existe entre religião e vida secular. Tudo era misturado. Então, os objetos da vida diária eram, ao mesmo tempo, objetos de uso contínuo e também objetos religiosos. Esta paleta trazia cenas, por exemplo, de caça. Veja que ela tem 2 cachorros, mas com o pescoço muito comprido, e outros animais sendo caçados. Essas cenas de caça, de heroísmo, eram um grande orgulho dos nobres daquele tempo. Mesmo antes do Egito ter os seus faraós, já havia os nobres orgulhosos e líderes da região. Esta cena de caça funcionava como uma espécie de lembrete da hierarquia dos nobres, dos mais ricos da época. E sabe para que essa paleta era usada? Para cosméticos. Isto mesmo, ela funcionava como se fosse exatamente uma paleta de pintura, daí o nome paleta. Mas as mulheres colocavam ali tintas que eram então usadas em sua própria maquiagem diária. Imagine que muitas matronas do Egito, se podemos dizer assim, usaram esse artefato muito caro, colocando naquela época sua riqueza. E hoje é parte da coleção aqui do museu. Mas há uma outra estátua também que me chama a atenção. Esse aqui é Khazekhem. Ele foi faraó, já do período dinástico, da segunda dinastia egípcia.
Ele foi muito famoso. Aqui no pé da sua estátua está escrito a respeito das suas conquistas e dos inimigos do norte que ele conquistou. Nós temos uma parte aqui que nos ilustra algo que a Bíblia vai dizer depois. Note que o faraó está sentado e embaixo dos seus pés está o nome dos seus inimigos. Interessante que essa mesma figura de linguagem é usada posteriormente pela Bíblia, quando Deus também declara que ele tem os seus inimigos debaixo dos seus pés, que ele pisa na cabeça dos seus inimigos. Aliás, você se lembra do Gênesis, quando fala que a serpente iria ferir o calcanhar do Messias, mas que ele lhe esmagaria a cabeça, ou seja, teria os seus inimigos, ou o seu arqui-inimigo, sob seus pés? No Egito também havia a mesma expressão colocada em forma de estátuas e imagens. Mas tem outras coisas interessantes para você conhecer. Vem comigo. Esta coleção de peças que está nesta parede nos chama a atenção especialmente pelos detalhes que ela apresenta. Aqui você tem vários objetos do dia a dia dos nobres já na época dos faraós. Por exemplo, aqui nós temos um cetro faraônico original, datado da primeira dinastia egípcia. É muito antigo. Muitos desses objetos são feitos de madeira, e note como elas ficaram conservadas mesmo depois de milênios, e outros são feitos de marfim. Os que estão aqui embaixo são de marfim, aqui nós temos alguns de madeira e esses feitos de ossos. O cetro é feito de madeira. Esses outros bonecos também feitos de madeiras representam vários personagens que povoavam as cidades egípcias daquele tempo. Por exemplo, alguns dos que estão aqui são escravos do faraó, outros são membros da sua família. Ali nós temos especialmente alguns que são mostrados com a mão amarrada para trás, esses estão num cilindro, são muito pequenos, e são inimigos de faraó que foram levados cativos para o Egito e, portanto, estão amarrados. É curioso pensar que cada um desses bonecos aqui representavam alguém que um dia existiu. Alguém que nasceu, recebeu um nome, teve uma vida, uma história, sonhos, medos, anseios. Alguém, enfim, que fez parte da história da humanidade. E quando eu vejo esses objetos aqui, eu penso como é transitória a nossa vida, não é mesmo? Pessoas que viveram há milênios e hoje não sabemos nem o nome da maioria delas, mas elas existiram. Você já parou para pensar que a nossa vida pode ser tão efêmera como o desses antigos egípcios? O que adianta ter orgulho, confiar toda a nossa vida apenas na fortuna e na história deste mundo, se não tivermos esperança da vida eterna? Já pensou nisso? Hoje podemos ser ricos, respeitados ou quem sabe escravos, trabalhadores, não importa. Todos um dia passam. Aliás, já dizia a Bíblia que a vida do homem é como um breve pensamento. E a arqueologia confirma esta frase da Bíblia, um breve pensamento. Todos eles tiveram uma história, hoje não mais existem. A sua memória é apenas um anônimo boneco no Museu da Inglaterra. Se Jesus não voltasse dentro de 2000 anos, nós cremos que ele voltará antes disso porque estamos esperando a breve volta de Jesus, quem sabe a nossa sociedade também não viraria peça de museu. Enfim, o que importa é ter a certeza que devemos viver esta vida da maneira mais sábia que pudermos, mas lembrando que a nossa existência agora é apenas um ensaio. Essa existência, ela é provisória, mas o que fizermos aqui decidirá aonde passaremos a eternidade. Se estaremos na Nova Jerusalém com Cristo ou se viraremos poeira do tempo. Esse tipo de pedra aqui era muito comum em túmulos de pessoas que trabalhavam para o faraó, altos oficiais que trabalhavam diretamente com ele. Eles eram chamados de vizirs ou primeiro-ministros. Você se lembra de José do Egito? Ele foi um vizir ou um primeiro-ministro de faraó e provavelmente um tipo de pedra assim também esteve em seu túmulo. Mas o que mais nos chama a atenção é que ela é a forma de uma porta. Esta aqui foi parte do túmulo de um vizir chamado Ueri, que trabalhou durante a 6ª dinastia para os faraós que ali atuavam. Ele era o homem de confiança de faraó. Mas você deve estar perguntando por que a pedra tem o formato de uma falsa porta. Antes de responder essa pergunta, eu quero chamar a atenção de mais uma coisa para você. Note que além de ter a ideia de uma porta, ela também tem inscrições no umbral da porta. Você pode perceber aqui todas as inscrições egípcias.
Eles acreditavam que esta porta seria uma proteção que os deuses davam a todos os que estavam na casa. Se eles tivessem, do lado de fora da porta, inscrições em homenagem aos deuses ou em referência aos deuses do Egito, eles estariam protegidos. No caso da tumba ou do seu túmulo, esse túmulo também ficaria inviolável, porque o deus egípcio o estaria protegendo. Você está fazendo alguma ligação entre o que eu acabei de dizer e uma passagem da Bíblia? Espero que sim, porque eu estou me lembrando aqui do Êxodo. Você nota que quando Deus mandou o povo de Israel sair do Egito, ele pediu algo especial aos hebreus, que colocassem no umbral das portas de suas casas um pouco de sangue, sangue de cordeiro. Aquele sangue do cordeiro protegeria os hebreus do massacre que o anjo da morte promoveria sobre todos os primogênitos do Egito. Será que os hebreus teriam nas portas de suas casas nomes escritos em homenagem aos deuses? É difícil saber, mas interessante que o sangue do cordeiro apagaria qualquer possível nome escrito no umbral da porta e mostraria que ali estava não um adorador do deus Amon, da deusa Ísis, mas sim um adorador do Deus verdadeiro. Este contexto arqueológico nos ajuda a entender também o contexto da própria Bíblia Sagrada. Uma coisa interessante de se observar no Egito é que muitas vezes o mundo dos mortos é o que mais dá revelações acerca do mundo dos vivos. É que eles colocavam em seus túmulos vários objetos e cenas da vida diária. Assim podemos ter uma noção de como era o dia a dia daqueles que viveram na primeira, na segunda, na terceira, enfim, nas dinastias dos faraós egípcios. Todos esses objetos aqui, por exemplo, foram pertencentes a uma tumba egípcia de muitos anos atrás. Eles trazem aqui vários objetos que a pessoa guardava para mostrar como foi piedosa na sua vida e, ao mesmo tempo, seguir, segundo a crença deles, vivendo no mundo dos mortos ao lado de Osíris, o grande deus dos mortos. Estes vasos aqui, por exemplo, de alabastro, são vasos de libação. Aqui ofereciam-se sacrifícios, oferendas, frutas para os deuses. E como sabemos disto? Esta pedra aqui no meio nos dá uma ideia. Ela traz uma cena de um casal sentado diante de uma mesa e diante deles você tem vários objetos e várias frutas, várias comidas são ali colocadas. A inscrição hieroglífica em cima também nos dá uma ideia de que eles estavam oferecendo sacrifícios e frutas para os deuses. Isso nos faz pensar um pouquinho naquele sacrifício que a Bíblia também fala das ofertas de manjares, onde os hebreus ofereciam não apenas bodes ou carneiros, mas também frutas, o principal da terra. Você nota que muitos costumes encontrados no povo de Israel também eram encontrados em povos da vizinhança. Os egípcios também ofereciam para os deuses os frutos da terra. Aliás, esta pedra aqui também fazia parte do que chamamos anteriormente de falsa porta e ficava no túmulo, mostrando uma cena dos cidadãos, daqueles que ali estavam sepultados, oferecendo o seu sacrifício aos deuses. E mais à frente aqui também, nós temos vários objetos, todos de madeira, que representavam os funcionários, os empregados, em cenas do dia a dia. Nós temos, por exemplo, um fazendo pão, o outro lavando roupa, o outro em posição de quem estava carregando alguma coisa. Mais à frente, você pode ver também uma pena que originalmente pertencia a uma estátua que hoje se perdeu. Esta pena provavelmente era da deusa Maat, a deusa da justiça. Num outro programa Evidências, já fizemos referência à deusa Maat. Ela tinha sua pena na cabeça e esta pena era pesada no prato de uma balança no juízo final contra o coração daquele que estava sendo julgado. O coração não poderia pesar mais do que a pena da deusa Maat, senão a pessoa seria condenada. Bem, a pessoa que foi sepultada aqui nesta tumba tinha certeza que seria liberada ou salva no reino de Osíris, porque ela fez a sua parte na religião dos egípcios. Mas vamos continuar a caminhar aqui pela galeria e conhecer outros artefatos que nos contam esta curiosa história dos antigos egípcios. Esta estranha estátua aqui é do deus Sobek. Note que ele tem a forma de um crocodilo. Ela foi erguida pela filha do faraó Amenemhat III. Existe uma polêmica entre os egiptólogos. Alguns pensam que esta filha de Amenemhat também foi uma faraó feminina do Egito, como Hatshepsut, mas isso é assunto para um outro programa. O curioso é que este crocodilo era símbolo protetor do faraó.
No livro dos mortos também aparece uma outra figura de um outro crocodilo, uma outra divindade, que era símbolo dos infernos. Algumas vezes, o crocodilo foi associado à proteção, noutras vezes, à maldição. Aliás, uma curiosidade para você. Você já ouviu a expressão lágrimas de crocodilo? Sabia que ela vem do Antigo Egito? Alguns acreditavam que o crocodilo, muitas vezes em forma diabólica, imitava ao longo do rio Nilo o choro de uma criança. Alguém que passava, evidentemente, viu o chorinho do menino ou da menina e iria tentar socorrer. Então o crocodilo o devoraria. Aí veio a expressão lágrimas de crocodilo. Mas no caso de Sobek, ele era uma divindade adorada pelos egípcios, não só no sentido religioso, mas também no sentido devocional. Era um deus protetor, que também cuidava ali da tumba do faraó. Este painel mostra uma cena da vida do deus Taharqa, da 25ª dinastia, mais ou menos no 7º século a.C. que ele viveu e governou. Aqui você tem divindades menores, todas muito bem entalhadas, e nas suas mãos elas carregam o que a gente chama de cruz Ankh, a cruz que simboliza para os egípcios a vida eterna, a boa sorte, a salvação, a vida eterna, especialmente depois da morte. Essas divindades menores estão, evidentemente, atrás de uma divindade maior, Amon-Ra, que era em forma de um carneiro com o disco solar na cabeça. Aqui você tem o disco solar, representando, evidentemente, Ra, o Sol, Amon. Aqui você tem os seus chifres e várias cobras, especialmente a do meio, representando a deusa Ptah. Estas divindades estão, evidentemente, recebendo a adoração do rei que aqui aparece. Ele eleva para as divindades oferendas, especialmente colares, pratos e a pena da deusa Maat. Você se lembra que falamos da deusa Maat e da sua pena, que no dia do juízo era pesada num prato da balança contra o coração daquele que estava sendo julgado? A maneira do faraó apresentar a pena da deusa em devoção aos outros deuses significava: eu sou justo, no dia do juízo não temo o veredicto, porque eu fiz atos de justiça. Agora, sabe de onde que esse painel veio? Você vai ficar surpreso. Ele faz parte de um túmulo inteiro que foi trazido do Egito de navio até aqui na Inglaterra e exposto no Museu de Oxford. Veja, transportar tudo isto peça por peça, desmontada e depois montar novamente aqui, exigiu um grande trabalho não somente dos arqueólogos, mas também dos peritos em egiptologia, arquitetos que montaram tudo como era naquela época. Toneladas de pedras foram assim trazidas pela Europa e tudo isto um dia guardou o corpo de um faraó do Egito. Falando ainda em Egito, temos mais algumas peças aqui que gostaríamos de mostrar para você. Aqui nós temos vários utensílios de adorno que as mulheres egípcias usavam. Você tem colares, brincos, vários broches em forma de escaravelho. O escaravelho era um símbolo egípcio de proteção e um espelho, datado de mais de 3.000 anos. O espelho naquela época era feito de bronze, um bronze bem polido. Até na época dos romanos também o mesmo tipo de espelho era utilizado. Por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, diz no capítulo 13: hoje nós contemplamos a Deus de maneira obscura, como por um espelho. Porque o espelho que ele estava se referindo não é o espelho que nós conhecemos hoje de vidro, mas o bronze polido. Por isso que ele também faz uma analogia entre um espelho e um instrumento de bronze que havia na época de Roma e do Egito que eles tocavam. E Paulo também dizia: se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Aqui temos outra curiosidade. Está vendo esses objetos aqui? São exatamente travesseiros faraônicos. Ali o faraó colocava o seu pescoço e dormia, de maneira não muito confortável. O mais interessante desses tipos de travesseiros é que muitas vezes na base deles há orações ou frases pedindo que o faraó tenha bons sonhos, que o faraó jamais tenha sonhos de maus presságios. Isso também lembra um episódio da Bíblia, você sabe qual é? A história de José no Egito.
Lembra que José conseguiu justamente ser colocado diante de Faraó devido a um sonho que Faraó havia tido e que estava ansioso para saber a sua interpretação. Esses tipos de travesseiros que temos aqui indicam que realmente já havia no Egito daquela época uma grande preocupação com os sonhos, mas de maneira especial com os sonhos tidos por Faraó, que funcionava para o povo como uma espécie de profeta dos deuses, aquele que tinha a capacidade de receber uma revelação especial do futuro. Mas vamos continuar aqui vendo outras peças. Este papiro original que você vê aqui em cima é um documento de adoção, feito, é claro, no Antigo Egito. E aqui, mais abaixo, nós temos o Testamento de Nauakarte. Nesse testamento, ele registra a sua vontade de como seus bens deveriam ser distribuídos depois da sua morte. Algumas práticas legais vistas ainda hoje já existiam na época dos antigos egípcios. Quando se fala em Grécia Antiga, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as tragédias ou as mitologias dos gregos, não é mesmo? Há várias delas. Aqui eu tenho uma máscara de tragédia que fazia parte de um teatro grego. Ela é do 1º século a.C. e já entra no período, na verdade, greco-romano. Note que ela tem uma forma realmente de alguém que está sofrendo, um rei em tragédia. Interessante que quem contava essas tragédias gregas e essa mitologia eram os poetas. Na época de Sócrates e Platão, vários desses poetas, chamados de rhapsirrodos, andavam por todas as cidades, como por exemplo Atenas, Esparta, contando as histórias das tragédias gregas. Eles eram pagos muitas vezes pelos governadores para entreterem o povo. E não é por menos que Sócrates, uma vez, escreveu uma crítica dizendo que estas histórias poderiam levar o povo à imoralidade e à perda de senso da realidade. Ele disse assim: vocês já perceberam, ele estava falando especialmente com os irmãos de Platão, como as tragédias nos tornam alienados? Muitas vezes, ao ir a um teatro e ver um poeta declamando, quem sabe, as histórias de Homero, nos emocionamos com ele. Choramos ao sentir a dor de alguém que está sofrendo numa tragédia, numa história. Mas quando aquela tragédia ocorre de maneira real na vida diária, nós nos comportamos como se fosse um heroísmo não sentir nada nem chorar. Uma boa lição para termos até hoje, não é mesmo? Aqui atrás de mim eu tenho vários altares de mármore que os gregos usavam para oferecer libações aos deuses da sua religião. Vários desses deuses são aqui representados também em figuras da própria história da mitologia grega. Por exemplo, esse altar que está aqui na frente traz a figura de 3 deuses, curiosamente, visitando o inferno. São eles Hermes, Deméter e Perséfones. Mas o que esses 3 foram fazer no inferno? Hermes era o deus, segundo a crença dos gregos, que levava as almas para o mundo do Hades. Hades era irmão de Zeus e cuidava do mundo dos mortos. Por isto, o mundo dos infernos também é chamado de mundo de Hades. Perséfones estaria ali por que razão? Ela era casada com o deus Hades. Agora veja a confusão da história dos gregos. Eles ensinavam que Perséfones era filha de Deméter e morava com sua mãe no Olimpo. Perséfones era também sobrinha de Hades. Os gregos não se importavam muito em criar histórias onde uma sobrinha casava-se com um tio, onde um irmão tinha relações sexuais com a sua própria irmã. Isto para eles não era problema, especialmente na história dos deuses. Pois bem, todos viviam felizes no Olimpo. Um belo dia, Hades foi ali visitar o seu irmão Zeus e viu a sua sobrinha Perséfones. Ele se apaixonou por ela, a raptou e a levou para o inferno para morar com ele no seu reino. A sua mãe, a mãe de Perséfones, chamava-se Deméter, como eu disse, e ela ficou furiosa ao dar falta da filha. O grande problema é que Deméter era a deusa da agricultura, por isso que os romanos mais à frente vão chamá-la de Ceres, de onde vem a palavra cereal. Ela correu para Zeus e pediu que Zeus interviesse e salvasse a filha de Hades. Zeus se negou a princípio porque temia criar uma guerra entre os deuses. Então ela o ameaçou, na verdade chantageou. Enquanto a minha filha estiver no inferno, eu não deixarei que nenhuma planta nasça sobre a terra. Lembra, ela era a deusa da agricultura e tinha esse poder. Então nenhuma planta, nenhum cereal, nenhum trigo nasceu e os homens começaram a morrer de fome.
Uma vez morrendo, todas as suas almas iriam para o inferno e Zeus não teria ninguém para adorá-lo. Então, no final, a solução foi dada da seguinte maneira. Hades foi convencido a deixar que a sua esposa ficasse 2/3 do ano ali no Monte Olimpo. E o outro 1/3 ficaria com ele no Hades. Assim, os gregos resolviam o problema da estação da chuva e da estação da seca, da estação da agricultura e da estação da fome. Todas as vezes que nada brotava do campo, eles sabiam que Perséfone estava com o marido no inferno. Por isso, a sua mãe não deixava nascer nada. E todas as vezes que a plantação era abundante, eles sabiam que Perséfone estava no Monte Olimpo. De qualquer maneira, eles não queriam deixar a deusa Ceres ou Deméter furiosa, porque eles sabiam que a sua agricultura dependia da boa vontade dela. Então imagine que o dono desta pedra muitas vezes aqui ofereceu sacrifícios à deusa Deméter para que assim tivesse garantida a alimentação dos seus filhos. Bem diferente da Bíblia, que não nos ensina a confiar em deuses pagãos, mas sim no Pai Celestial. Até a maneira da Bíblia se referir a Deus como Pai Nosso já dá uma diferença muito grande em relação aos gregos. Esse Pai Nosso cuida de nós. Por isso, na oração do Senhor é pedido: dá-nos o pão nosso de cada dia, que ele nunca falte em nossa mesa, e a partir da nossa generosidade, que também não falte na mesa do nosso semelhante. Assim termina o nosso passeio pela coleção do Museu Ashmoleano, que fica aqui na cidade de Oxford. Mas o nosso passeio pela Europa ainda não acabou. Vamos mostrar para você também a coleção de outro importante museu aqui da Inglaterra, o Museu Britânico. Você, portanto, não pode perder o nosso próximo encontro, semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, no seu programa Evidências.